Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa escola de família, né? Já há um tempo que a gente tem feito e cada dia, né, a gente recebe uma pessoa mais bacana ainda para falar sobre os nossos temas, né, pertinentes às famílias, pertinente ao nosso tempo, né, onde precisamos tanto saber, aprender e para nos prepararmos realmente para vivermos na nossa pastoral familiar, vivermos a nossa missão. Né? Então, para tanto, vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo luz para o doutor, que ele consiga, né, passar o que ele precisa para a gente, que a gente tenha os ouvidos bem abertos, a nossa mente bem aberta para entender o que o Espírito quer nos que a gente entenda, compreenda e coloque em ação também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-vindo a todos, bem-vindo, doutor Alain, que seja uma noite muito bacana para a gente. Boa noite, obrigado pela recepção. Agradeço de antemão o convite, né? Feito aí pela coordenação junto com o Parreira. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, né? Sou médico, minha especialidade é medicina de família e sou casado, pai de 5 filhos. Sou casado com a Luana, né? Nós temos 5 filhos. A criançada já dormiu agora aqui, então a gente aproveita para também fazer um pouquinho de apostolado, né? Bom, a ideia, né, conversando com o Parreira, assim, dessa nossa conversa, é termos um tema, dessa vez não vai ser tão doutrinal, mas em algum aspecto as coisas vão se encontrar, né? A proposta de hoje, né, é a gente trabalhar o tema da fertilidade humana, sob uma ótica talvez que vocês ainda não viram, né? O que acontece? Nós temos uma dimensão que baseia as ações, a doutrina moral da igreja, né, no campo principalmente da sexualidade, que é a lei natural. Então, nós já ouvimos falar muito sobre isso, é bem possível, né? Sendo a diocese do Parreira, imagino que esse assunto de lei natural aí já deve ter percorrido muitos ouvidos, né? E gosto muito até do jeito que o Parreira explica, né? Essa ideia de que a lei natural ela é o modo que a nossa natureza humana, né, é feita para viver. E a natureza humana, ela tem um caráter diferente. Opa, peraí que deu um eco aqui meio. Aí. Ela tem um caráter diferente dos outros animais, né? Na natureza humana existe algo de divino, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a lei natural para nós não é uma lei animalesca, né? Não é uma lei, a mesma lei que rege só por base do instinto. Não, é uma lei que é baseada na nossa, no nosso, naquilo que a igreja chama de imago Dei, no fato de sermos imagem e semelhança de Deus. E essa lei natural, que é o grande motor, assim, moral, né, nas ações, dentro da dimensão da sexualidade e afetividade, existe uma expressão bonita dessa lei natural na biologia. E essa é a proposta de hoje, então.
É a gente olhar a fertilidade mostrando que determinados aspectos da lei natural, né, conforme a igreja entende o que é lei natural, aspectos também do ponto de vista de doutrina, né, de mandamentos, isso tudo ecoa e faz muito sentido quando a gente olha para a nossa biologia. Então, a ideia é a gente fazer hoje esse mergulho, né, no entendimento da fertilidade do homem e da mulher, e a partir disso também a gente encontra ali esses traços que apontam, nossa, olha como a lei natural faz sentido a partir dessa realidade biológica, né? E aí quero começar aqui, né, nos encontros que nós temos, nós com muita frequência falamos sobre a fertilidade da mulher, né? Então esse é um assunto recorrente em tudo que é canto, atualmente, né? 10 anos atrás ninguém falava no assunto, mas hoje se fala muito nisso, né? Os métodos naturais, na fertilidade feminina, mas muito pouco se fala na fertilidade masculina. E eu queria começar hoje mostrando para vocês alguns aspectos biológicos da fertilidade masculina, né? Quantos homens de fato conhecem como funciona o seu próprio corpo? Como que o homem produz, né, o espermatozoide, os hormônios? Como que funciona o processo de geração de espermatozoide? Isso é contínuo, isso para. É, né, o homem tem muitas dúvidas em relação a isso e é um assunto que é pouquíssimo falado, né? E um assunto importante porque nós vamos ver que na natureza do homem, né, na biologia, no funcionamento do sistema reprodutor masculino, existem ali preciosos indícios de que para aquilo funcionar bem, né, a lei natural é um caminho interessante, né? Então, eu quero começar aqui com uma imagem, né, dá para ver aí? Uma imagem anatômica, né? Uma imagem anatômica, a gente que é médico usa muito esse tipo de imagem na faculdade. E é uma imagem bastante simples, né? Ela é um corte assim, ao meio da pelve masculina, né? Vocês veem o meu cursor? Vocês enxergam o meu cursor preto aqui ou não? Sim? Deixa eu ver aqui. Ah, dá para escrever, ó. Um vermelho aqui. Então, de dentro para fora, né? Como que funciona a anatomia masculina? A gente tem aqui a bexiga, esse órgão aqui, né? Estão vendo aqui a bexiga? Né? A bexiga, né, que vai armazenar a urina que desce aqui do rim, ó, do ureter. Deixa eu botar numa outra cor aqui. Que desce do ureter. Aqui a bexiga, ela vai, então, para cá pela uretra, né? Vocês veem que a uretra, ela passa no meio dessa bolinha aqui, que é a próstata. Estão vendo? Sai a bexiga, já aqui sai a uretra dentro da próstata. Essa uretra, ela caminha ao longo de todo o pênis até sair aqui para fora, né? Então a urina segue esse caminho, rim, bexiga, passa por dentro da próstata e sai aqui fora. Os espermatozoides, eles vão ser produzidos então nessa bolsinha aqui, que é o escroto, né? O saco escrotal. Dentro dessa bolsa a gente tem dois testículos, né? Que tem esse formato de ovo. Aqui dentro existem microcanaizinhos, células e pequenas células que produzem a testosterona e produzem o espermatozoide. Isso forma uma espécie de um caminho microscópico aqui dentro, né, como se fosse um labirinto, em que os espermatozoides eles imaturos vão sair daqui e entrar nesse canal que é o epidídimo, né? O epidídimo, ele é como se fosse assim uma imensa fila de espermatozoides um atrás do outro, que eles vão percorrendo aqui os canaizinhos do epidídimo até amadurecerem. E quando forem recrutados, né, eles ficam armazenados aqui os espermatozoides,
E quando o espermatozoide for chamado, né? Então ele vai passar aqui por esse canalzinho deferente, né? Não é diferente, é deferente, então que joga para fora. Esse canal deferente, ele vai chegar aqui na próstata, vocês estão vendo? E vai juntar com a uretra, né? Então, aqui no testículo se produz espermatozoide, né? Na vesícula seminal e na próstata, a que está aqui, né? Nós produzimos o líquido seminal, ou o sêmen. Então, veja, o espermatozoide é produzido aqui e o líquido seminal aqui em cima, tá? Nessa vesículazinha que tem aqui do lado da próstata, e a própria próstata também produz um pouco, né? É, beleza. Nós temos aqui também, eu vou voltar para aquela imagem anterior. Como é que eu apago agora essas anotações aqui que a gente fez? Legal isso aqui, hein? Pronto. Bom, para esse motor, né, funcionar, esse motor do aparelho reprodutor do homem, nós precisamos de estímulo. Gente, uma coisa aqui, nós estamos em pouquinhos, né? Estamos em 20, 15 aí. Se vocês quiserem a qualquer momento pausar aqui a conversa e me fazer uma pergunta, e tal, fiquem bem à vontade, tá? Super estamos em casa aí, viu? Então, fiquem super à vontade, tá? E vocês vão entender onde é que eu quero chegar com essa história aqui. Bom, para esse sistema funcionar, ele precisa de um estímulo. Alguém precisa falar, né, para o testículo. Ei, testículo, vamos lá? Vamos funcionar, meu filho? Vamos para a vida? Como é que é, né? Como que funciona isso? A- todos os órgãos que produzem hormônio, eles são orquestrados por duas glândulas que nós temos no cérebro, que é o hipotálamo, essa parte do cérebro. Essa parte ela é grudada com uma glândulazinha que é a hipófise, que está aqui, em azul. Então, o hipotálamo ele vai estimular a hipófise vai produzir dois hormônios, que é o LH e o FSH. O FSH, ele vai lá no testículo, dentro do testículo, né? Então, dentro mesmo do testículo, nós temos dois conjuntos de células que ficam organizados mais ou menos aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, esse espaço? Estão vendo assim? Tem um verdinho aqui no meio, né? Então, nesse espaço, nós temos dois conjuntos de células. As células de Sertoli, que fabricam o espermatozoide, e as células de Leydig, né, ou Leydig, que produzem a testosterona. Então, LH vai vir aqui de Leydig, vai vir aqui da cabeça da hipófise, lá no testículo, né, o LH vai lá nas células de Leydig, falar, ei, ô, célula, vamos produzir testosterona? Vamos, né? E aí a célula vai responder. O FSH, por sua vez, ele vai sair do cérebro, lá no testículo, e vai falar para a célula de Sertoli, células, vamos lá, vamos produzir o espermatozoide. Bora funcionar, vamos lá. Então ela vem aqui nas células de Sertoli e começa a produção de espermatozoide, né? O homem, diferente da mulher, melhor, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Vocês acham que o homem, ele possui espermatozoide desde que ele nasceu? Uma mulher é assim, a mulher ela nasce com uma quantidade de óvulo e não vai surgir mais ao longo da vida, ela vai perdendo à medida que ela for ovulando e aquilo não vai voltar, né? Não vai voltar. Então, a parada de funcionamento do ovário é quando acaba ali, né? Os óvulos, acabou. E o homem? Vocês acham que desde quando o homem é bebezinho, lá tá na barriga da mãe dele, vocês acham que lá tem espermatozoides? É verdadeiro ou falso? Pode escrever aí, se não quiserem falar. E aí? Não. Toninho botou não. Vocês concordam com o Toninho? Ó, o Barreira botou não também.
Será que é? O homem, de fato, ele não tem espermatozoides, né? Ele, ele tem células que são progenitoras, aquelas células vão estar ali no testículo esperando a puberdade. O momento em que, como se acendesse uma luz aqui na hipófise, e ela começa a mandar o FSH e o LH. Dali para frente, o homem começa a produzir espermatozoide. O adolescente começa a produzir espermatozoide. Né? Vamos fazer um verdadeiro ou falso aqui. Vamos fazer algumas perguntas sobre a saúde masculina aí. Vamos lá. É verdadeiro ou falso, gente? Escrevam aí ou falem. O homem desenvolve muitos espermatozoides novos a cada dia. O que que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí o Dimara colocou ali uma coisa interessante que a gente vai falar daqui a pouco, né? Não, pois se não precisaria ter poluição noturna na infância, mas vamos explicar isso interessante. Verdadeiro, né? Então, isso é verdade, né? O homem desenvolve todos os dias espermatozoides novos, né? É, agora, até voltando ali para a Eudimara, a ejaculação é necessária para esvaziar o testículo. Verdadeiro ou falso? Se alguém chegar lá no curso de noivos e perguntar assim para vocês, né? Soltar aquela pergunta queima-roupa. Pô, mas é assim, né? E aí, como é que fica para esvaziar se não pode, né? Masturbação e tal. E aí, precisa esvaziar? O que que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Falso. Isso mesmo, falso. Por quê? É, olha só, gente. O espermatozoide, ele é uma célula que é extremamente complexa. O processo de você produzi-la gasta uma energia danada, né? Então, o corpo, ele reabsorve os testículos que não forem, os espermatozoides que não forem utilizados, tá? Se isso fosse verdade, quando alguém faz uma vasectomia, o que que é a vasectomia? É cortar esse canal aqui, ó, canal deferente, né? Só que ele corta aqui embaixo, corta no testículo, esse canalzinho ele corta aqui. Então, né, a pessoa ia, né, se precisasse esvaziar, tava lascada, né? Porque o testículo ia encher, não ia ter para onde esvaziar. Então, é falso. O corpo reabsorve os espermatozoides, né, ali, e vai reutilizar aquelas proteínas, todo aquele arcabouço celular do espermatozoide, que é muito complexo e muito difícil de montar. Então, realmente é falso, tá? Ah, o álcool, o que que vocês acham? O álcool baixa o nível de testosterona, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo. Então, sim. O álcool ele tem uma relação grande com piora de função testicular. Isso pode baixar os hormônios e, né, o álcool pode baixar os hormônios e também a produção de espermatozoide, né? A primeira poluição noturna, então, né, poluição noturna, que é aquela ejaculação não intencional que acontece dormindo. A primeira poluição noturna significa para o homem o início da produção de espermatozoide. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem mais? Verdadeiro. Verdadeiro. Quem quer escrever mais aí? Verdadeiro ou falso? A poluição noturna significa que o homem começou a produzir espermatozoide, assim como é a menstruação para a mulher. É equivalente isso? E aí, verdadeiro ou falso?
Um parreira aqui botou falso. Dona Laide botou falso. É falso, né? Então, a primeira poluição noturna, ela precede, então vem antes de realmente da produção de espermatozoide maior, né? Então, e aí isso acontece já com o testículo um pouco mais desenvolvido, tá? Então, a poluição noturna, ela vai acontecer por um processo, como o Parreira escreveu ali, de um amadurecimento, né? Principalmente aqui das vesículas seminais. Então, demonstra o início do funcionamento da vesícula seminal. Mas olha só, o testículo, ele ainda está num processo de maturação. Então, ali com 14 para 15 anos, que aí realmente o homem vai começar a produzir espermatozoide para valer, tá? É, Ereção no homem. A ereção no homem não indica necessariamente excitação. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? A ereção no homem indica necessariamente, né? Fica melhor a pergunta. A ereção no homem indica necessariamente excitação? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Nem sempre, né? Exato, falso. A excitação, né? A ereção no homem, ela tem dois sentidos. Ela pode ter um sentido erótico, né? De fato, aquilo estar ligada a alguma circunstância sexual, né? Que gera uma pulsão sexual, mas o cara pode simplesmente estar com vontade de fazer xixi, né? Então, aquela coisa, vontade de fazer xixi num homem pode causar uma ereção e isso não ser algo sexual, né? Ou seja, não ser uma ereção erótica, tá? Então, nem sempre. É, Esses conceitos, eles são muito interessantes e isso é extremamente importante a gente apresentar para as pessoas, porque, vamos lá, olha só que interessante. Num ato conjugal, o homem, ele faz existe um processo específico, né? Então, como que acontece? Então, cabeça do homem, aqui, bom, vou ali, por amor, me unir à minha esposa, então, né, a cabeça do homem gira a chavezinha, né? Porque o homem é assim, né? Girou a chave, ele tá preparado, né? Diferente da mulher. Nesse momento, existe uma dilatação desse espaço aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu estou desenhando? Esse espaço aqui, vocês sabem o nome? Alguém sabe o nome? Corpo cavernoso, né? Então é uma caverna. Vocês estão vendo que tá cheio de pontinha aqui em cima, ó. É uma caverna em que ali vai haver uma dilatação e uma entrada de sangue grande. Isso vai gerar ereção, né? Então, no processo do ato sexual, acontece uma série de organizações aqui para que um dos fins do ato conjugal aconteça de forma, né, assim, primorosa. Primeiro, sempre durante o ato conjugal, se vocês perceberem, antes da ejaculação, a vesícula seminal e a próstata, elas né, saem um pouquinho de líquido. Então, tem ali uma pequena quantidade, né, 0,5 a 1 ml, de um pouco de líquido seminal. Esse líquido normalmente tem pouquíssimo espermatozoide, pode ter espermatozoide, mas ele serve para quê? Para preparar o terreno. Ele, ele muda um pouco o pH vaginal, muda o pH do colo do útero. Para quê? Para abrir, né, deixar aquele ambiente mais propício para quem vai vir atrás, para os espermatozoides que virão atrás. Então vejam só a sabedoria inscrita nos nossos corpos, né? Você primeiro tem a preparação daquele terreno para então, né, no processo ejaculatório, que é um processo que exige
bastante da musculatura da região do períneo, saiu o espermatozoide num ambiente preparado para ele. Esse processo, né, ah, é, de ejaculação, ele é um processo que para o homem é menos intenso do que para a mulher, mais rápido para o homem também, né? E o, no casamento, né, o corpo da mulher ele começa a reconhecer o DNA do homem. Então, existem vários estudos, por exemplo, que mostram que casais que têm relação sexual com camisinha, por exemplo, têm mais chance de pré-eclâmpsia. Por quê? O sistema imunológico local da mulher, que a gente vai passar um pouquinho sobre ele, ele reconhece o espermatozoide. E ele não agride. Ele fala: "Não, beleza, esse cara tá aqui, tá aqui para alguma coisa boa, não é para nos massacrar, né? Não é uma coisa que veio aqui para contaminar. Não, veio aqui para algum outro motivo que mesmo sendo de um DNA absolutamente diferente do da mulher, o corpo feminino não ataca. Ele deixa passar. Principalmente naqueles casais, né, que ele vai reconhecendo. Então, inclusive existe por exemplo, né, uma indicação nos casais que fazem algum tipo de fertilização in vitro, coisa assim, de que no dia que se implanta, se tem a relação, porque se sabe que isso reduz chance de pré-eclâmpsia e de complicação, que é muito comum, né, nas técnicas de reprodução assistida. Uma gestação, por exemplo, por reprodução assistida, ela é uma gestação de risco, porque existe muito mais complicação do que em gestação normal, mesmo que a paciente esteja assim, ó, em perfeita condição de saúde, que o marido também esteja, que seja tudo perfeito, aumenta risco de complicação gestacional. Por quê? Não foi respeitada a lei natural. O corpo não conhece aquele DNA que está entrando. E esse desconhecimento desse DNA que está entrando pode também causar reações imunológicas, aumentando chances de desfecho desfavorável dentro da gestação. O espermatozoide, ele tem uma. Esqueci de trazer a foto aqui do espermatozoide, né? Mas todo mundo conhece bem o desenhozinho, né? Então a gente tem aqui a cabeça dele. Nessa cabeça aqui existe uma frente que ela tem um líquido que quando ele encosta no óvulo, esse líquido ele quebra a entrada do óvulo e o espermatozoide consegue entrar. Além disso, ele tem também uma cauda. Nessa cauda aqui existe uma série de organelas, que chama mitocôndria, para fazer ele bater essa cauda com velocidade. E aqui dentro tá o tesouro, né, que é o material genético. Quando o espermatozoide chega lá no óvulo, o óvulo ele consegue fazer uma seleção de quem são os melhores, quem é o melhor espermatozoide, não é nem quem chega primeiro, né? O pessoal brinca com isso. Pô, o espermatozoide que chegou primeiro é o que fecunda primeiro. Não. Existe uma criteriosa seleção por parte do óvulo, ele consegue ver isso. Quem é o melhor espermatozoide para fecundar? Ele permite que aquele que seja o melhor, então, né, entre e faça a fecundação. Eu também sempre falo, quando eu trato infertilidade, que a gente tem que lembrar que metade da saúde do embrião é do pai, né? Metade do DNA é do pai, metade da mãe, mas metade é do pai. Então, a, no espermatozoide, a gente tem muita noção disso. Também, né, há influências para a saúde que você passa para o seu filho. Então, se antes de engravidar, o homem estava muito inflamado, muito acima do peso, a alimentação muito bagunçada, as vitaminas todas baixas, isso influencia na qualidade do espermatozoide. Isso pode também gerar, né, algumas consequências negativas no longo prazo. E aí né, eu gosto bastante também desse ponto. Então, vejam, nós
temos essa lei natural, né? Aí a gente já viu alguns traços dela. Uma das coisas que eu sempre gosto de comentar com jovens, por exemplo, é assim: vejam o quanto é trabalhoso para você alcançar o testículo. O testículo ele é escondido. Ele não pode ser dentro da cavidade abdominal, porque no abdômen é mais quente, é 2 graus mais quente do que no testículo, tá? Tanto que, né, existe um músculozinho que quando tá frio, né, vai para água gelada, né? O menino pergunta, pai, né, meu pequeno já perguntou, tipo, pai, por que que o meu saco fica assim, pai, quando eu vou na piscina, né? Querido. Então, assim, por quê? O testículo ele tem uma musculatura que quando fica mais frio, ele puxa um pouco para cima para pegar um pouco do calor do abdômen e manter a temperatura testicular estável para a produção de espermatozoide, né? Mas ela não pode estar quente demais. Então, um testículo, por exemplo, que pode acontecer na infância, né, dele ficar, ele não descer do abdômen para a bolsa escrotal, para o saco escrotal, ele pode dar problema, tá numa temperatura fora e não vai funcionar para a produção de espermatozoide. Então, temos que ter uma temperatura ideal e ele é escondido. Vejam só, se vamos pensar um bicho aqui, né, uma bactéria, para ela alcançar o testículo é uma trabalheira, olha só, ela tem que entrar aqui, subir, chegar na próstata, passar por todo o ducto deferente e alcançar o epidídimo escroto. Então, existe uma defesa grande aqui do organismo, por quê? Porque isso aqui é um local bastante sensível. Essa defesa também é álgica, né? Então, tem algum lugar para o homem que dói mais do que você bater do que a região testicular, né? Para o homem, assim, é um momento horrível, né? Para a mulher não sente nada, ela tem um parto, mas para o homem, assim, bater o testículo é um drama existencial, né? Até recuperada da situação. E por quê? Porque é um modo de defesa do organismo. Ele sabe que ali é precioso. Qualquer mudança naquele microambiente vai influenciar, né, na reprodução, vai influenciar na capacidade de você deixar sua herança genética neste mundo. Então, o corpo defende muito o testículo. E quando a gente olha, gente, o testículo aqui, e a gente olha aí no microscópio, se a gente vê, tem essa estrutura verde aqui. Essa estrutura verde ela é uma estrutura de defesa, né? Uma barreira aqui que nós temos que não permite que determinadas situações, determinados vírus cheguem aqui. Então, hoje nós temos uma epidemia de, de infertilidade masculina, grande parte por quê? Porque o homem vai lá, né? A mulher, por exemplo, ela tem uma defesa menor nesse aspecto. O homem vai lá, né? Tem uma relação sexual com alguém que não conhecia ou que, como se usa o termo, né, corriqueiro de desprotegida, apesar de que a gente sabe que essa questão da proteção da relação é uma coisa bastante duvidosa. E existe, por exemplo, uma doença que se chama clamídia. Ela é uma bactéria que, na verdade, ela tem a clamídia, a gente fica com dúvida, né, se ela é uma bactéria, se ela é um protozoário, ela fica ali circulando, né, uma bactéria um pouquinho diferente, que ela, sem dar sintoma nenhum, consegue passar aqui, passar todo esse trajeto, chegar aqui no escroto, romper aquela barreira de proteção, lesar aquelas células germinativas que nós temos desde da barriga, né, que nós homens estamos na barriga das nossas mães, essas células já existiam lá, eles lesam essa célula e aí o que que acontece? Produção de espermatozoides penca. O herpes pode fazer esse caminho também, todas as DSTs, né, gonorreia. Eu digo que a clamídia ela é a mais perigosa porque ela não dá sintoma. Ela silenciosamente consegue passar por esse processo todo e gerar uma inflamação aqui que pode levar à infertilidade, né? Então, hoje se vende uma ideia, por exemplo, de um sexo seguro para os jovens, que você, olha,
você faz o seguinte, você não quer engravidar, né? Você tem um parceiro que não quer engravidar. Você usa anticoncepcional. Mas sim, você tem que usar camisinha também, porque você pode pegar uma DST, você não pode confiar na outra pessoa. Então você usa camisinha. Tá, mas assim, a camisinha protege, ela, né, use condom, sexo seguro. A gente sabe que não é bem assim. A camisinha, ela protege, por exemplo, na região que ela está, mas se a pessoa tem um HPV ou um herpes que não está na região da proteção do látex. Então imagina um homem aqui que tem uma verruga de HPV aqui, ó, nessa região. E ou tem aqui na região testicular bolinha de herpes. Ele botou aqui a camisinha, protegeu o pênis, mas essa região vai ter contato com a região vaginal. Essa região vai ter contato com a região vaginal. O que que vai acontecer? Vai passar, vai transmitir, mesmo usando camisinha, né? Ah, e a camisinha também tem um detalhe, ela pode romper, né? Então ela pode romper. E se ela rompe, então, né, tanto a mulher pode ser infectada, quanto o homem também, né? E infectado sem sintoma. E aí a medicina vai falar o quê? Não, mas aí agora a gente faz o seguinte: antes de. Ah, você não quer usar camisinha, então, ou você está com medo que ela rompa, então você vai lá e antes de você ter uma relação, você toma uma PEP, uma PrEP, né? Você se protege, você toma um remedinho para não pegar HIV e você também usa antibióticos para você evitar pegar alguma DST. Aí o que está acontecendo agora? O pessoal não toma PrEP direito, continua contaminando. As bactérias estão ficando cada dia mais resistentes, né? A ponto de você ter determinadas cepas da gonorreia que a gente não tem tratamento, né? A clamídia, ela não morre fácil, ela precisa de um tratamento de pelo menos 2 semanas de antibiótico. E aí você vê taxas de fertilidade despencando, insegurança no relacionamento, etc. Né? Por uma medicina, muito parte de uma, né? Muito por culpa de uma medicina que não vê nessa biologia o eco da lei natural. E aí a coisa sempre vai dando errado, sempre vai dando errado, né? E mesmo com isso tudo, né, o Brasil continua batendo recorde. Por exemplo, sífilis, né? Então, sífilis na gestação a gente está num recorde no Brasil, apesar de tudo. Tem bezetacil no posto de saúde, a pessoa pode ir lá e pegar a camisinha, né? Eu não estou dizendo que esse seja o caminho que eu concordo, tá, gente? Para a educação sexual, não concordo com esse caminho, né? Mas vamos dizer, usando a linguagem que o governo usa, por exemplo, na educação sexual, então você vai lá, você dá a camisinha, você dá a bezetacil, você dá o anticoncepcional, mesmo assim a mulher pega e a gente está em níveis recordes de sífilis. Níveis recordes. Por quê? Se criou um modo de educação sexual que não se respeita a lei natural inscrita dos nossos corpos. Então, isso nunca vai satisfazer o humano. Isso vai sempre produzir frutos ruins, e de um fruto ruim vai outro, e outro, e outro, vai nessa, vamos dizer assim, nessa bola de neve, né, de degradação moral que a gente vive no nosso tempo, tá? E como é importante, por exemplo, a gente falar isso para os jovens, né? Então, um adolescente que está ali extremamente ansioso para iniciar sua vida sexual, nunca pensou sobre isso. Pô, a camisinha então não protege aqui do HPV, não protege contra o herpes. Se der clamídia, meu, pode ser que eu fique estéril, né? Então, eu não quero arriscar ficar estéril. Qual é o melhor jeito de eu buscar? Bom, eu buscar alguém que não tenha isso, que eu esteja num relacionamento estável, realmente estável, né? Que eu consiga realmente doar a minha vida. Aí começa a fazer mais sentido a doutrina da igreja, né? Ah, e assim, por exemplo, essas lesões, né, por DST normalmente você não recupera, né? Você não consegue recuperar a produção de espermatozoides como era antes. E aí, né, também um ponto extremamente importante da dimensão do homem é o hormônio, então, que faz o homem ser homem, que é a testosterona, né? Então, a testosterona também é produzida lá no testículo, e ela não está ligada só à libido ou desejo sexual, não.
ela é o que faz o homem, a cabeça do homem ser homem. Então, ter uma pulsão sexual maior do que a da mulher, né? Então, essa coisa, né, da dimensão sexual para o homem é mais clara, vamos dizer, né? O instinto de defesa, de agressividade quando necessário, de proteção, tem a ver com testosterona, né? Tem também, né, aqui a dimensão dos pelos, então pelo mais grosso, né, a calvície, tá aí um lado ruim, né, da testosterona, né? Então aqui, a gente já colhe os frutos aqui na nossa vida, né? Não tem jeito. Tem uns aí que eu tô vendo também no vídeo que já colhem esse fruto, né? Também, claro, a parte de libido aqui, né? Importante também para a produção de glóbulos vermelhos. Então, a anemia, por exemplo, né, falta de testosterona grave pode gerar falta, algum grau de anemia. Importante para ossos. Então, uma das causas de osteoporose em homem é falta de testosterona, né? E gordura abdominal e músculo. Então, né, qual que é, assim, vamos dizer, o tipo físico do homem com baixa testo, né? Então, é o homem que tem braços bem magros, tem um pouco de mama, né? Cresce um pouco do mamilo, ah, pernas finas e tem só aquela barriga, né? Você vai, dá aquela montanhada na barriga do homem, né? E depois volta a ficar reto. Então, o que que acontece nesse tipo de cenário? Por excesso de insulina, por excesso de carboidrato crônico, estresse crônico, a testosterona cronicamente vai baixando. Com menos testosterona, a gente fica mais cansado, tem mais dificuldade, por exemplo, de poder escolher uma boa comida, de quando a gente tá mais cansado, a gente produz menos, a gente dorme mais, a gente dorme pior, não recupera tão bem do sono, então isso gera estresse crônico, uma coisa vai puxando a outra negativamente. E aí a gordura, né, por uma ação desse cenário, ela vai se concentrando toda na via abdominal. Então, a testosterona, por exemplo, para homem, ela tem um papel importantíssimo no tratamento, né, da obesidade, né? Então, a gente sempre tem que olhar esse ponto. E é muito comum a gente ver, isso é assim, eu tendo todo dia, dia inteiro, né? O homem que você pega ali o exame, ó, testosterona baixou e o estrogênio aumentou. E aí tá aqui o cara cansado, com apneia, com muita barriga, gordura no fígado, né? Então, isso já está acontecendo, por exemplo, nos nossos adolescentes, né? Você pega o adolescente já num estado assim, né? Então, testosterona ali que você pega de 19, 20 anos, vai ver a testosterona no moleque tá 280, estrogênio muito alto, né? Tá obeso, não tá fazendo atividade física, dormindo muito mal, ele não consegue sentar para raciocinar, né? Quanto mais, por exemplo, pensar em buscar uma namorada, às vezes tem vício em pornografia, em masturbação. Então, assim, quão importante é a gente educar os homens também para entender isso, sabe? Porque, poxa, se eu sei que, olha só, né? Se eu sei que a minha produção testicular depende da minha saúde no geral, então, pô, para eu produzir testosterona, eu tenho que estar relativamente bem. Não posso estar muito obeso, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde. Não dá para eu ficar, né, tomando cerveja 3 vezes por semana, né, 1,5 litro de chopp 3 vezes na semana, achando que não vai acontecer nada. Né? Eu não posso ficar virando a noite jogando lá no celular ou na internet, como a turma da minha geração gosta muito. Né? Eu preciso me mexer um pouco, algum grau de atividade física eu tenho que fazer, ou tenho que puxar uns ferrinhos, ou fazer uma caminhada, sabe? É, poxa, eu tenho que cuidar da alimentação, não posso fazer uma alimentação aqui na base de coxinha e refrigerante, entendeu? Porque, pô, isso pode realmente trazer um prejuízo para minha saúde e, né, principalmente para quem é mais jovem também, para a fertilidade, né? Para a fertilidade. Então, entender esse cenário, né? Esse cenário dessa base biológica, e entender que, olha só como isso encontra, né, de forma bonita, a lei natural. E aí isso vai dando mais sentido, né, para as coisas que a gente vai fazendo. Então, o homem que vai crescer sem saber isso aqui, esses pontos que eu comentei com vocês, ele não vai se conhecer, não vai conhecer a sua biologia, né? Então,
penso eu, né, ser um dos aspectos importantes. E aí isso vai se complementar também com a dimensão da mulher, né? Então, a mulher, ela tem um desenvolvimento diferente, porque ela tem ali uma quantidade de óvulos que estão aqui no ovário, desde quando ela estava na barriga da mãe dela, aqueles óvulos já estavam ali guardadinhos, né? Sei lá, 6, 7 milhões de óvulos. E ao longo da vida isso vai selecionando, né? Depois ela vai começar ali o período da puberdade, a menina começa um pouquinho mais cedo que o homem, em geral 9 anos, mais ou menos. Vai ter a sua menstruação, vai começar o processo de ovulação, e esse óvulo vai sendo usado até a hora que ele vai acabar. Então, a fertilidade feminina ela tem um prazo de validade. Diferente da masculina. A masculina, em alguns homens, sim, tem prazo de validade, né? Então, alguns homens entram no que a gente chama de andropausa, que é um processo de envelhecimento testicular, e esse envelhecimento testicular faz com que, além de cair a testosterona, caia a produção de espermatozoide também, né? Mas nem todos, tá? Tanto que eu tenho um paciente, por exemplo, que é uma figura. Ele tem 88 anos. A história dele me procurou, o filho dele, ele tem um filho de 25 e uma filha de 60. Então, veja, esse aí, né, teoricamente não teria andropausa, mas aí ele me procurou porque estava muito cansado e a gente foi ver a testosterona do velho e estava 15, né? 15 de testosterona nele, né? Então, assim, ele não tinha vontade de nada, não tinha vontade de levantar, não conseguia amarrar o cadastro sozinho e etc. Então, veja, esse homem, né, ele ficou até uns 60, 70 anos ali, quando foi que ele teve o último filho, produzindo espermatozoide com boa testosterona, mas nos últimos 20, né, 20 anos, 70 para os quase 90 que ele está agora, ele entrou na andropausa. Então, o homem tem uma fertilidade muito mais longa que a mulher, via de regra. Mulher nasceu com aquela quantidade ali, vai acabar e deu, não tem jeito, né? Vai acabar aquilo aí, deu. E aí vocês vão, né, passar algumas pelas fotos aqui, eu imagino que algumas aí já estejam passando ou já tenham passado pela famosa menopausa, né? E como que funciona a mulher? A mulher, então ela tem aqui um, um desenho, vou passar bem rapidinho, né? Porque só vai demorar muito. Mas basicamente o corpo feminino, a gente tem a entrada da vagina, que se chama vulva, tá aqui, né? Que é onde a mulher sente a sensação, ora mais molhado, ora mais seco. A vagina, né? O colo do útero, que fica no fundo da vagina. A cavidade uterina, que a gente tem o endométrio, que todo mês esse endométrio vai ficar gordinho, para, né? Sempre nessa preparação. Qual que é a função, né? Ele quer gerar vida. Então, todo mês o ovário vai lá, solta um óvulo aqui, né? Esse óvulo, se tudo der certo, ele vai encontrar um espermatozoide. Então, o espermatozoide ele faz essa viagem, passa por todo esse trajeto aqui, passa por dentro do útero, sobe a trompa. Então, a fecundação não acontece dentro do útero, tá, gente? Ela acontece aqui, ó, no ovário, na ponta da tuba aqui. Então, ali eles se encontram e acontece a fecundação, né? E aí, aqui se forma, então, um embrião, esse embrião vai descer e mais ou menos com 7 dias ele vai grudar nesse endométrio que está ali esperando. Então, a fertilidade masculina e a fertilidade feminina, ela é extremamente pró-vida. O corpo faz de tudo para que a vida, né, a vida aconteça. Então, dali, de forma independente, esse bebezinho vai crescer, né, precisando só de tempo e comida que vai acabar recebendo pela mãe durante a gestação, né? É evidente que a mulher tem um ciclo, não é o mesmo que o homem, né? O homem, ele tem uma estabilidade, o homem não fica, por exemplo, de TPM, né? Claro que aqui nesse grupo também não tem ninguém que fica, né? Nenhuma mulher fica de TPM, nada disso. É tudo muito estável, né? Esse povo mineiro, você conversa assim, tem vários pacientes aí de Minas, você adora atender, que é, meu Deus. Eu brinco, não, não, a senhora falando assim, com essa calma desse jeito, não tem como a senhora ter TPM, não, né? Mas a mulher é muito diferente. Por quê? O LH e o FSH no homem, lembra que são os hormônios que saem da hipófise e vão lá para o testículo? Eles são estáveis. Toda hora tá ali com estabilidade. Na mulher, não. Na primeira fase, a mulher vai menstruar, então os hormônios todos vão estar baixinho. E depois, o corpo vai ligar o FSH primeiro.
O FSH, ele vai estimular o ovário, lá dentro daqueles milhares de óvulos, ele vai estimular que o ovário selecione um. Um óvulo vai fazer aquele óvulo crescer, né? Então vai formar aquele folículo, dentro desse folículo vai estar o óvulo. E esse óvulo é o que produz o estradiol. Esse folículo que tem o óvulo dentro é o que produz o estrogênio, que é o grande hormônio. Então, a primeira fase do ciclo, a mulher geralmente está maravilhosa. Tá tudo lindo. O cabelo tá bom, super brilhoso, a pele tá boa, não tem uma espinhazinha, né? Ela não tá inchada, ela tá assim, até com a libido melhor, né? Sabe, faz janta pro marido todo dia, que coisa arada. Tem a ovulação, momento da ovulação, em que todo o organismo feminino se prepara para receber este convidado que é o espermatozoide. Então, muda o muco cervical fica num formato em que o espermatozoide passa muito fácil. Existe uma série de fatores imunológicos também que alteram no período ovulatório para que o corpo da mulher não ataque o espermatozoide. E aí, então, a gente tem um pico desse hormônio que é o LH, que ele luteiniza, ele fura esse folículo e desse folículo sai a ovulação. Nesse momento, a mulher vai sentir ali realmente um aumento, né, do muco, que está mais molhada, a temperatura também costuma subir algum grau. E aí, então, né, o estradiol sai de cena e aquele folículo que tinha lá no ovário, que soltou o óvulo, ele vai se tornar o corpo lúteo. E essa estrutura que se chama corpo lúteo produz a progesterona, ou seja, o hormônio progestação. E aí a mulher, o corpo da mulher se concentra nesse momento em fazer aquele embrião, entre aspas, vingar. Então, a progesterona ela vai segurar o endométrio, vai segurar esse bebezinho lá dentro, né, esse embriãozinho, e dar possibilidade dele funcionar até que a placenta esteja implantada com 12 semanas, né, se acontecer uma fecundação. Caso não aconteça, esses hormônios vão baixando e depois tem a menstruação. Então, vejam só como as fertilidades do homem e da mulher, elas caminham para a direção da lei natural. Tudo no corpo humano fala de fecundidade, né? A busca do corpo não é por não gerar, é por gerar a vida. Né, o nosso tempo, a nossa geração, ela tornou doença algo que é maravilhoso, que é um sinal de saúde espetacular, que é a saúde sexual, a saúde reprodutiva do homem e da mulher. A gente tornou isso uma doença, que a gente medica, né? Então, o corpo da mulher tem essa dimensão, né? Cada vez que a mulher menstrua, né? Depois que teve a ovulação por acaso não fecundada, esse corpo lúteo, né? Essa estrutura do corpo lúteo, ela vai virar o corpo albicans, que é como se fosse uma assinaturinha de que houve mais uma ovulação. Então, ao longo da vida, a mulher vai colecionando assinaturas ovulatórias ali no seu ovário, tá? Ah, e aí a gente entra nessa para fechar aqui na ideia do início da vida, então, né? Então, acho que isso é muito claro para todos, mas eu sempre gosto de endossar isso. Dentre as várias dimensões, né, que a gente poderia explorar isso, eu gosto de explorar a partir de um estudo que a gente tem já de bastante tempo, né? Tem estudos sobre esse assunto já na década de 70, mas a gente conseguiu fazer a imunofluorescência, botar cor de verdade do negócio recentemente, né? Quando você tem a fecundação, vocês estão vendo aí? Ó, aqui, ó, nessa parte aqui, vocês estão vendo uma cor diferente? Aqui, estão vendo? Aqui é o espermatozoide tentando entrar, né? Quando ele entra, olha o que acontece. Existe uma degranulação de zinco, né? O zinco hoje é uma coisa muito usada, né? Claro, assim como suplemento, mas também
o zinco ele é bastante usado para fogos de artifício, né? Então, quando você quer dar determinada cor, você bota zinco, você bota o outro elemento ali. E quando o espermatozoide junta com o óvulo, naquele milissegundo, olha só, ele solta uma camada de zinco, né? Uma magnífica camada de zinco, para espantar os outros espermatozoides ali ao redor. E isso dá esse brilho, essa luz, né? Muita gente, e eu também, vê isso como um toque da providência, né? Mostrando que nesse momento em que nós não temos mais uma célula do homem, nem uma célula da mulher, mas uma célula nova que se chama embrião, Deus aqui infunde uma alma imortal, né? Quer dizer que esse embrião que dure uma hora no campo biológico, né? Dure uma hora ou vá até a velhice, né? Quanto um idoso de 80, 90 anos, aqui desse momento essa alma existe, criada por Deus, né? Deus bota o seu dedo aqui e jamais deixará de existir. Aqui, né, se realiza essa imagem e semelhança divina de que mesmo um pequeno embrião com uma alma fecundada, uma alma infusa por Deus aqui, essa alma existe e jamais deixará de existir. Se durou uma hora ou 80 anos, não importa. É vida e que se assim, se Deus quiser e a pessoa ajudar a graça divina, viverá no céu, na plenitude, né, com Deus. Então, toda a fertilidade masculina e feminina, todo o corpo feminino e masculino na sua afetividade e sexualidade aponta para esse momento. Para o momento em que Deus, né, nesse momento da fecundação, infunde a alma imortal. Deus, né, vai lá no ventre da mulher, escolheu esse lugar, né, essa, esse espaço e bota, né, dá o seu sopro de vida ali para aquele embrião, né, e do qual todos nós um dia fomos, né? Já fomos um embrião todos, né? Já teve o embrião parreira, o embrião seição, né? Todo mundo já foi embrião, né? Até o nosso próprio Senhor, né? Se viveu plenamente como um humano, também foi um embrião, né? A Nossa Senhora, quando o anjo fez o anúncio, ela não saiu barriguda do anúncio, né? Então, ele viveu a dimensão da natureza humana. Alguns teólogos, né, até falam que tem um teólogo que eu gosto, assim, de assistir algumas coisas dele, que se chama Christopher West. Ele é um teólogo americano que trabalha muito com a teologia do matrimônio, à luz ali dos ensinamentos de João Paulo II, da teologia do corpo. E ele fala isso, numa das muitas palestras que eu assisti dele, ele diz que se Cristo ele era plenamente humano, bom, ele, ele viveu também né, como um embrião. E na natureza humana, você só pode gerar um embrião a partir de um óvulo, né? E na mulher o óvulo só aparece quando ela está ovulando, certo? Então, né, o Christopher West, na sua visão, ele fala que, partindo desses princípios, né, o Espírito Santo, né, de uma forma milagrosa e da qual a gente não vai conseguir compreender com o senso da razão, né, normal, né, mas da razão extraordinária da fé, o Espírito Santo infunde aquele óvulo da Virgem Maria, sem necessitar da concepção sexual, e ali, a partir daquele momento, então, nosso Senhor se encarna, o Verbo se faz carne. E se faz um embriãozinho pequeno, né? Eu gosto muito de falar também que quando Maria recebeu a notícia do anjo, né, ela então partiu apressadamente para a casa de Isabel, né? Vamos pensar que ela levou, sei lá,
2 semanas, né, para chegar à casa de Isabel. Então, Jesus chegou lá na casa de Isabel, ele era um embriãozinho de 2 semanas ali, não tinha nem coração, nada. Ele chega lá e aí a Santa Isabel, né, fala, né, o que devo merecer para a mãe do meu Senhor vir me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança em meu ventre estremeceu de alegria. Quer dizer que aquele Jesus, né, nós, assim, não é uma explicação teológica, né? É evidente que tem questões aí no meio, mas a gente pode sim compreender também que aquele pequeno embrião, Cristo, foi reconhecido por João Batista. Está na Bíblia, né? Né, para mim, né, nessa passagem, que de fato ali, olha, nosso Senhor foi um embrião, já era ele, né, no seu corpo, sangue, alma e divindade, e foi reconhecido, né, no seu senhorio por São João Batista, que foi santificado naquele momento no ventre de Isabel. Então, para nós, né, nós precisamos anunciar essa beleza ao mundo, sabe? Porque, sinceramente, perdemos a capacidade de ver essa beleza que está aqui. Nós tornamos tudo isso aqui, né? Nós tornamos o nosso tempo, tornou isso aqui uma doença ou algo mecânico, né? Em que eu quero ter os filhos agora porque eu quero ter agora, né? O filho se tornou um direito, a relação sexual se tornou um momento de mais do meu prazer do que de entrega de si ao outro como um dom, como né, uma entrega realmente de corpo e alma, né, livre, total, fiel e fecundo. Nosso, nosso, é, o nosso tempo ele reduziu a beleza disso tudo para um olhar assim frio, seco, que não preenche, não satisfaz o coração. Como se a gente olhasse né, um olho bonito, um olho azul bonito assim, né, ou o olho dos nossos filhos e visse com a lente de um oftalmologista, né? Então, o oftalmologista não quer nem saber se o olho é bonito ou não, ele quer olhar lá ver se tem doença. É isso que o nosso tempo fez com a nossa fertilidade. Ele parou, né, de contemplar a beleza que Deus colocou nessas dimensões para olhar de forma mecânica, né, de forma fria. E isso não satisfaz o coração humano, né? Ainda que não seja fácil a doutrina nessa dimensão, é o que, né, realmente satisfaz o nosso coração, é aquilo, né? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Bom, então eu quero abrir para perguntas, né? Eu falei demais aqui, 1h10 falando, entendeu? Esse sotaque aqui do sul, né? Pô, pessoal, não é a mesma coisa que 1h10 um mineiro falando, muito melhor um mineiro falando 1h10 que um catarino. Mas eu quero deixar aí um espaço aberto, se vocês têm dúvidas desses assuntos também, né? Alguma curiosidade, enfim, também sobre essa dimensão, da fertilidade humana, né? Fico à disposição. Fique à vontade, pessoal. Quer fazer pergunta por escrito ou também pelo microfone, né? Acho que é um momento único, né? Temos aí um especialista, um estudioso, médico nessa área, né? De fertilidade, reprodução, né? O Luan tem feito um trabalho muito importante, né? Nesse atendimento da pessoa de forma integral, né? Hoje ele ele atende nisso, né, Luan? Tá nessa área de uma visão integral da pessoa. É isso, é. O pessoal fala o que que você atende lá, cara, atende de tudo. No consultório é uma confusão. Não é nada nichado. Então vem aqui gente me procurar para emagrecer, mas vem grávida, então
para a gente ajustar questões da gestação, infertilidade. Então, assim, o meu trabalho hoje é bem amplo nesse sentido, né? Por essa vontade mesmo de fazer uma medicina, assim, realmente tentando avaliar o todo, né? Sem fragmentar a pessoa, né? Fazer um esforço para isso, assim, né? Enquanto as pessoas estão perguntando, estão pensando, né? Eu só aproveitar para comentar, eu gosto muito disso que o Luan coloca, né? Essa questão coloca muito bem que a fertilidade é do homem e da mulher, né? Hoje, a mulher acha, o casal não engravida e a mulher tá infértil. Não, vamos ver onde que é isso, né? E se o Luan também pudesse falar algumas questões que comprometem a fertilidade masculina, também a feminina, no nosso tempo, né? A gente ouve falar de Uhum. tanta coisa, né? Ouve falar de alimentação, ouve falar de poluição, ouve falar do estilo de vida, né? Sedentarismo, você já colocou bem. Eu já ouvi falar, por exemplo, essa questão da temperatura do testículo. Eu vi já outras pessoas falarem até do aquecimento testicular em algumas profissões, por exemplo, a pessoa que dirige caminhão está o dia inteiro sentado, naquele calor excessivo, né? Há mais tempo o hábito de usar o notebook no colo, na cama, porque ainda mais os mais antigos notebook tem uma ventoinha embaixo, saindo um calor Uhum. dele, né? Então, olha quanta coisa é importante a gente pensar nisso, também no caso da mulher. Então, talvez uma pinceladinha no estilo de vida na questão da fertilidade. Assim, sobre esse ponto, a gente tem algumas dimensões aí. Num geral, acho que hoje o que mais atrapalha a fertilidade feminina, e até vai de encontro com a pergunta da Deliane, né? É a postergação, e a masculina também, né? Mas é a postergação, né, da maternidade e paternidade. Então, esse é o ponto mais chave de todos, né? Então, assim, uma coisa é você tentar engravidar aos 30 anos, outra coisa é você tentar engravidar aos 42, né? Então, principalmente na mulher, né? É um ponto, assim, extremamente crucial, né? Então, mulher, é, tempo, né? É fertilidade, né? Isso tem também, e aí aproveitando antes de continuar a resposta sobre o teu ponto, Barreira, aproveitando ele da Eliane, isso também não tem, né? Aí a gente tem que cuidar para fazer uma confusão aqui, né? Então, muita gente se aproveita desse fato para colocar assim, olha, então você também tem que ter filho cedo porque os teus óvulos vão estar melhores, você tem menos risco de ter, né, uma gravidez com um bebê que tenha síndrome de Down, ou etc, etc, né? A gente sabe que, assim, isso está na dimensão da estatística, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma paciente de 41 anos, mora na Austrália, queridíssima, e me procurou desesperada porque os médicos lá botaram ela num score que dizia que ela era uma paciente de alto risco para síndrome de Down, tá? E aí ela, assim, ela não estava entendendo muito bem por que que eles estavam fazendo uma pressão tão grande nela com aquele score. E aí lá é padrão na Austrália você fazer o NIPT em toda mulher que tem esse score alto, que é um exame de sangue que pode mostrar síndrome de Down, por exemplo, ou outros problemas genéticos, né? E aí elas estavam endoidando a minha paciente. Ela acabou fazendo esse NIPT que deu normal. Mesmo tendo dado normal, ainda com NIPT, elas queriam fazer a miniocentese, fazer a aspiração do líquido amniótico, para ter certeza que esse bebê não era síndrome de Down. Para quê? Para abortar, né? Mas por quê? Só pelo fato da paciente ter 42 anos. A gestação dela não estava sem nenhum problema, nada, absolutamente nada, tudo certo, tudo tranquilo, uma paz total. Mas elas, assim, azucrinando a minha paciente para isso, né? Para que, né, para essa eugenia mascarada. Então, se tem essa ideia, né, de que, beleza, é fato, vai sair de 10 para 30%, por exemplo, a chance de vir um bebê com síndrome de Down é fato, né?
Mas isso não é um decreto, né? Então, a imensa maioria vem sem síndrome de Down e também vem pacientes, por exemplo, com síndrome de Down ou com outras doenças em pessoas jovens, de forma aleatória, né? E ainda que venha, ainda que venha com a doença, né? Veja, é, ainda assim é a existência daquela pessoa que a gente pode trazer e ela vai ser única no mundo, né? De forma singular. Então não importa, né? No fim das contas. Agora a medicina vai ficar falando um monte de dados, né? Ah, aqui não sei o que e tal, né? E a igreja também, ela tem o discernimento em relação a isso, né? Determinadas circunstâncias vai espaçar e tá tudo bem, né? Não tem nenhum tipo de problema, né? É, e aí, assim, então, os fatores que também vão afetar a fertilidade, eu acho que o principal, eu já falei, a idade, isso é fato. Segundo, o DST, né? Então, isso a gente vê bastante, né? Então, as DSTs influenciando a mulher, né? Principalmente nessas infecções silenciosas, e o homem também, então vai ter essa influência. Vai ter também a dimensão da nossa alimentação, que é muito industrializada, né? Então tem muito contaminante cruzado, então isso realmente vai afetar, né? Em algum grau. E aí, quanto mais limpo você comer, né? E melhor você também conseguir manter o seu estilo de vida, o seu peso, também isso é ótimo, né? Para a fertilidade, né? O uso também de anticoncepcionais, né? O homem com o uso externo de testosterona, isso também pode dar um impacto negativo na fertilidade, tá? Partenogênese existe mesmo? Vi uma série que uma mulher engravidou sozinha. Cientificamente teria acontecido algo semelhante com a Virgem Maria? É... Olha, Sidney, não sei te dizer, para ser bem franco, viu? Tá? Eu acho que no homem realmente não existe isso no humano, tá? Não vi, assim, uma história dessa, mas, né? Talvez tenha, né? Realmente eu desconheço, mas pode ter algum caso aí perdido, né? Sim, eu acho muito difícil a gente encaixar esses rótulos dentro da dimensão da fé, sabe? Tipo, será que foi desse modo? Eu prefiro ficar com uma análise contemplativa do momento ali, assim, do que tentar encaixar isso num rótulo científico, né? Então, poxa, como aconteceu, eu não sei, mas, meu, ali, né, teve uma graça grande e uma beleza, né, do próprio Deus, o eterno Criador, que escolheu, né, habitar naquele útero daquela menininha de Nazaré, né? Sabe? Então, nessas circunstâncias, eu vejo que a ciência, ela pode fazer a gente esfriar, né, uma visão de amor sobre, uma visão contemplativa, né, sobre aquela realidade, sabe? Tá? Mas é uma boa pergunta. Depois posso até pesquisar sobre partenogênese, mas realmente não conheço muito do assunto. E aí a dona Conceição falou ali, né? Então, realmente isso é uma luta, né? Acho que a questão de chegar nos jovens é muito importante. A gente vai tentar fazer um trabalho aqui na Arquidiocese, junto com o Parreira, para a gente tentar implementar esse tipo de conversa nos grupos de jovens, porque também quem fala do assunto sexualidade e afetividade, normalmente na igreja, não constrói baseado nesses princípios biológicos que são muito importantes. O jovem não entende muito de teologia, ele não quer ficar ouvindo muito teologia e regra moral, que ele quer escolher um negócio partindo de um racional profundo, né? Então, regrinha para ele, e tal, isso ele já escuta na escola, né? Então, né, o Parreira vai tá aí, né, Parreira? Tem uns trenzinhos aí que tu vai lançar que vai ser bom, né? Não posso falar ainda, mas, mas vai ser legal nesse sentido, né? Pode falar, Então, o pode Parreira falar. vai lançar, né, um livro no estilo dos EPVM, né, dos encontros de preparação, mas aí para os jovens, então, né, para que se tenha esses assuntos, né, nos grupos de jovens. Acho que vai ser realmente muito interessante, né? Já está no forno, mais um mês ou dois já está Tá disponível. pronto, né? Legal. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que foi super claro, Luan. Fantástico. É, Assim, alguém pode falar, pode falar. não, ô Parreira, eu estou pensando que nós, da Pastoral Familiar,
a gente precisava assim dar uma olhada nesses encontros, né? De 2 dias, 3 dias, em que os jovens saem de lá, não é? Assim, maravilhados, que incluísse também lá na programação uma palestra, né, sobre fertilidade masculina e feminina. Com certeza, né, vai mudar a consciência e os rumos dessa juventude, né, tão desenfreada em se tratando, né, da sexualidade. E falta o quê? Consciência. E nós, como agentes de pastoral familiar, a gente precisava, né? Porque esses encontros, de repente, tem aquela programação, né? Que vem copiando e não há uma mudança. Então, é preciso fazer a leitura da realidade e ver da grande necessidade, né, de mudar essas palestras, sei lá, incluir algo mais, né, para que possa formar melhor a consciência da nossa juventude. Mesmo. Bom, é isso aí. Isso é educar, né? Então, assim, porque quando a gente oferece só regras, por exemplo, os jovens, a gente está fazendo a mesma coisa que a escola faz. Então, não é uma educação realmente que olha para a pessoa, né? Mas é para a regra, né? Então, isso não funciona, né? Não funciona. A Deliane perguntou se existe um limite de idade para abertura à vida, né? Sim, o Parreiro tá aqui, né? Tá aí, né? Tá- acabaram de ter um filho aí tá com 8 meses, né? É, 8 meses? minha esposa está com 47 anos, né? 47. Então, Assim, assim, não é, existe, sabe? E a abertura à vida, ela vai acontecer também, independente, a abertura à vida é essa disposição de receber os filhos, né? Não quer dizer que você vai precisar de ter filho, mas essa disposição precisa estar presente até depois da menopausa, né? Assim, essa disposição por acolher, né? Que isso é verdadeiramente a abertura à vida. é Então, porque de repente também depois da menopausa você se vê numa situação que você pode até adotar uma criança. exato, exato. Ou poder fazer um trabalho com jovens de adotar filhos espirituais ali, né? Na juventude, Ô, né? Luana, eu gosto de refletir o seguinte: a gente sempre quer corrigir o plano de Deus, como se ele errasse. Então a gente acha que já não pode ter filho muito cedo e acha que já não pode ter filho muito tarde. Hum, A gente quer corrigir o plano de Deus. Isso é heresia, minha gente. Isso é heresia. Achar que eu vou corrigir o plano de Deus, isso é heresia. Ah, mas a medicina aponta isso. O Luan acabou de falar. Uma alma gerada tem um valor infinito, seja a formação de corpo que ela tiver. Isso é passageiro, mas a alma é definitiva, é eterna. Se Deus usar um casal para gerar um filho, que ele vai viver minutos, semanas, poucos anos, não importa, que ele vai ter uma vida mais complicada ou mais facilitada. Se Deus usa o casal para gerar uma vida, se a gente tem valor pela alma, entende o plano de Deus, a gente não vai colocar limite, né? A medicina está aí para nos ajudar, não para atrapalhar, né, Luan? com certeza, com certeza. Tudo bem. Então eu agradeço aí o Luan, vou deixar Liliane e Niltinho fazer o encerramento, mas eu agradeço, né, o Luan, quem está conosco há muito tempo, é meu amigo, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E que, olha, foi uma aula fantástica. Como é uma escola de família, realmente hoje foi assim, todas as aulas são, mas uma aula do tema diferente, bem científico mesmo, né? Para saber que o povo de Deus também gosta de ciência, gosta daquilo que explica, né? Que é verdade. Eu É, agradeço, viu, o convite, tá? E estamos aí à disposição, tá bom? eu acho que foi até uma surpresa para a gente, né? Quando a gente, né, pensou no tema, não esperava tanto ensinamento, tanta parte científica junto com a teológica e muito bacana. Acho que valeu demais e que bom que está gravada e que a gente pode passar isso principalmente para os agentes que estão aí na preparação para o matrimônio, né? Preparando os jovens, que eles possam usar também esse suporte, né? Eu acho muito importante.
né? E assim, às vezes na sala não tem tanta gente, mas a gente sempre disponibiliza, né, essas gravações e as pessoas vão revendo, vão, né, repassando. Então, isso é muito importante. A gente agradece demais, doutor Luan, por toda essa disposição, por tanta sabedoria, né, para estar colocando isso tudo para a gente. Obrigado, tá, gente? Sempre que vier aqui em Florianópolis, avisa a gente aí pra gente tomar um café aí, né? Ou um churrasco, né, Parreira? Bom, o churrasco do Luan é bom, viu? É Eu bom, posso né? Você já comeu, é. Que bom, com certeza. Ó, então, né, obrigada a todos aí que estiveram presentes, né? Depois a gente vai disponibilizar aí a gravação e façam isso, né? Repassem. Eu acho que essa informação, todos esses ensinamentos não podem ficar guardados, retidos aqui conosco somente, né? Então, muito obrigada a todos que participaram, muito, muito obrigada, doutor Luan, por estar conosco nessa noite. Vitinho, vamos finalizar com uma oração? Vamos fazer sim. Então, vamos rezar, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, em agradecimento ao doutor Luan, à família dele, né? Que tudo, tudo concorra para o bem nessa carreira e missão, né? Porque mais do que uma profissão, né? É uma missão. E que bom que esteja voltado tanto para a vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa família. Muito obrigada, Andréa, né, por estar sempre aí, né, com todo esse apoio, não só logístico, né, mas com todas as suas amizades, com todo esse pessoal que está sempre aí trazendo para a gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado a vocês, gente. Boa noite. Até mais.